Boa noite, irmãos. Boa noite. Agora sim, prazer estar com os irmãos aqui para celebrar a bondade de Deus, para celebrar tudo que Deus tem feito na vida da gente. Bom, nós estamos numa série de mensagens sobre a epístola de Judas. E o irmão Luiz fez 3 dessas preleções. 3, Luiz? Duas preleções, né? O pastor Pedro, ele sempre nos coloca textos. Eu acho que eu nunca preguei a epístola de Judas, e eu disse da outra vez que eu aprendi com um professor que eu tive, pastor Jaime Cisterno, um grande homem de Deus, que a gente vai brigando com o texto até o texto ganhar da gente, e hoje eu trouxe para os irmãos uma leitura que nós vamos encerrar, na verdade, 3, 4, nós temos 4 partes de Judas, 4 unidades que são interessantes, os versos 1 e 2, que tem a ver com a saudação, os versos 3 até 4, que falam sobre o dever cristão de pelejar pela fé, os versos 5 até 16, que tem 3 micropartes, mas que fala de exemplo de punição dos ímpios, do 17 ao 23, são algumas exortações, que é a parte mais branda, né, Luiz, da carta, e o 24 e 25, uma linda doxologia, que daria para a gente fazer pelo menos mais 2 sermões com essas 2 partes aqui. Então, hoje, nós vamos tratar especificamente dos versos 14 a 16, para a gente encerrar esse bloco, né, que foi aberto aqui pelo irmão Luiz, mas eu queria tratar todo esse texto, voltando também para os versos 1 e 2, para mostrar para os irmãos a linda unidade desses versos 1 e 2. E escolhi um tema para tratar de Judas aqui, que nós vamos chamar o seguinte: por uma piedade redimida. Então, hoje nós vamos aprender um conceito aqui, que eu estou chamando de piedade redimida. Para isso, nós vamos ler juntos até o verso 16, para a gente relembrar o texto. Vou ler na versão João Ferreira de Almeida, que é uma das versões mais seguras em se tratando de tradução, para a gente não perder nenhum detalhe. Eu queria falar para os irmãos hoje, tentar olhar um lado positivo nessa carta de Judas, nessa epístola de Judas. O que isso tem para dizer para nós hoje, enquanto pessoas, enquanto igreja, não só para a nossa espiritualidade, mas também para a nossa vida moral. Tá bom? Então, nós vamos ler Judas a partir do verso 1 e vamos até o verso 16, diz assim a palavra do Senhor. Judas, servo de Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai, e guardados em Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da vossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação, homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Verso 5, quero, pois, lembrar-vos que, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não o guardaram, o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Verso 7, como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas,
circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas, para exemplo, do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo, o que não entendem, difamam, e quanto a tudo, o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Esses homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores de si mesmos, que se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas e desarraigadas, ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes, que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra eles. Os tais são murmuradores, descontentes, andando segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Amém. Acho que esse texto de falar é misericórdia, né? Obrigado, Senhor, por tua palavra, que nos disciplina nessa noite, que o Senhor fale conosco, nos abençoe, nos faça entender o que o Senhor quer de cada um de nós aqui. Em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar a nossa igreja. Mais uma vez oramos pelo pastor Pedro, pela Vivi, que o Senhor cubra de graça, que esse momento de recuperação seja um momento que o Senhor também fale a eles, e que nós, enquanto igreja, estejamos alertas, em oração, pelos nossos irmãos que são nossos líderes, aos quais nós amamos, aos quais nós damos o nosso respeito, que o Senhor possa os abençoar, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos. Eu queria dividir em duas partes. Primeiramente, retomar o contexto para a gente lembrar, vai ser uma parte menor, e depois avançar sobre o que eu chamo aqui de uma piedade redimida. Retomando o texto, o que nós aprendemos aqui? Que esse Judas, ele é irmão do Senhor, ele, no seu endereçamento, nos versos 1 e 2, e ele diz bem para quem está escrevendo a sua carta. Ele diz: são os irmãos chamados, amados em Deus e guardados por Jesus Cristo. Ele expõe o tema central da sua epístola, que era um problema a ser combatido, que era a impiedade dos falsos mestres. E o que esses falsos mestres faziam? Estava desvirtuando os cristãos do caminho da verdade. Os versos 4 e 5 descrevem qual é a preocupação. Uma dissimulação que transforma em libertinagem a graça de Deus, diz assim o versículo, negando o único e soberano Senhor. Então, para a gente poder retomar e avançar, eu queria tratar algumas palavras, algumas expressões que são chave para nós entendermos. Primeiramente, os cristãos, irmãos destinatários dessa carta, eles precisavam entender que a graça é o que gera piedade. A graça é o que gera piedade. Graça, como sabemos bem, é dom imerecido. Vem de Deus. É mais do que um presente. Você dá o presente para uma pessoa que merece. A graça, ela é mais do que um presente, porque ela é um dom imerecido. A palavra grega charis,
graça, de onde vem dom, harismatas, dons. A palavra para piedade, aqui no texto, nesse texto que nós estamos lendo aqui, é a palavra eusebeia, de onde vem Eusébio. A palavra, o nome é Eusébio, e pode ser pensado também como uma religião verdadeira. A piedade, irmãos, não tem a ver com a pessoa boazinha. E por que eu estou dizendo para os irmãos? Porque ele cita várias vezes aqui a questão da impiedade. Então, aqui é um contraponto entre o ímpio e o pio, a pessoa pia, a pessoa cheia de piedade. Então, chamamos essa pessoa de pessoa pia. Aprendi isso no tempo que estudei entre os jesuítas, que nunca tinham ouvido essa palavra, e uma vez estudando sobre o tema da piedade. Então, você tem a pessoa pia e a pessoa ímpia. E a piedade tem a ver, por que é uma verdadeira religião? Porque tem a ver com uma adoração verdadeira, com uma reverência na presença de Deus. A piedade é a atitude certa para com Deus, para com aquilo que é santo, para com as coisas divinas. Mas essa piedade, ela está na dimensão do sagrado, do respeito àquilo que é santo, mas está também no âmbito do nosso relacionamento para com Deus, do relacionamento que Deus quer com cada um de nós, e com o relacionamento que nós precisamos ter com os nossos irmãos, um relacionamento piedoso. Daí, não é desculpa para você não ir na academia, mas o apóstolo Paulo descreve o seguinte: para pouco se aproveita o exercício, a atividade física. Para pouco tem proveito, exercita-te na piedade. Ele não diz que não tem proveito, ele diz que para pouco tem proveito. Exercita-te na piedade, falando para Timóteo, né? Exercita-te nas coisas santas. Agora, a impiedade, ela é o contrário da eusebeia, ela é a azebeia, o a como negação, ela é o contrário. Significa pessoas que não têm a devida reverência pelo que é santo, por Deus, pelas coisas santas, pelas coisas sagradas, mas pessoas também que não têm reverência, que não têm essa, como eu posso dizer, esse respeito também pelo outro. Tem essas duas dimensões. Juntamente com essa impiedade, que fala o texto aqui, insere-se uma outra palavra, libertinagem, que aí vem da mesma raiz, que se chama acelgeia. Então, você tem eusebeia, azebeia e acelgeia. Por que eu estou trazendo para os irmãos essas palavras? Estão no mesmo campo semântico. Então, a contraposição de Judas aqui, ele quer falar sobre a piedade em contraponto com a impiedade e com a libertinagem, que, nesse caso aqui, ela é muito além da imoralidade sexual. Quando a Escritura quer destacar a questão da imoralidade sexual, geralmente usa a palavra porneia, de onde vem pornografia e outras coisas. Mas aqui é um pouco mais, porque, para além disso, ela aponta para um excesso moral, vou usar a palavra aqui, sem vergonha, que não tem nenhum tipo de vergonha, um comportamento sem freio, que despreza normas morais, que despreza a boa convivência, mas que despreza também a santidade de Deus. Se um dia de acampamento, por acaso, os irmãos não forem para o acampamento, e passarem aqui na rua da igreja, os irmãos vão ver um exemplo dessas coisas que eu estou dizendo aqui. Porque uma vez eu passei e eu fiquei escandalizado. Certo? Pessoas sem nenhum tipo de vergonha, sem nenhum tipo de respeito, sem nenhum tipo de pudor. Então, o que o nosso irmão Judas está tratando aqui? Olha, na igreja nós temos esse tipo de pessoas que estão querendo transformar a graça em libertinagem. Então, a peleja dele, a luta que ele fala, que nós devemos ser zelosos, diligentes, lutar pela fé, é ensinar que a graça, como dom de Deus, ela possui um alto preço. E esse preço é o seguimento do único e soberano Senhor Jesus Cristo, que ele termina aqui no verso 4. Bem, transformar então a graça em impiedade é desprezar. Não é só desprezar aquilo que é santo.
mas é desprezar o que é santo de forma consciente. É pior do que isso. Uma coisa é você ignorar aquilo que é a santidade de Deus. Outra coisa é, de maneira consciente, você fazer isso. E transformar essa graça em libertinagem é ter uma vida, como eu disse, desenvergonhada, desprezando valores, costumes. Mas como nós falamos no início, a piedade ela tem essas duas dimensões. Aquela que tem a ver com as coisas sagradas, que são reverenciadas, mas também estendendo-se aos nossos relacionamentos. Então, dessa forma, Judas, ele quer alertar os irmãos, amados de Deus, e nós, hoje, que viver na presença de Deus envolve a adoração a Ele, mas envolve também uma vida ética, uma vida justa, uma vida verdadeira. Aquilo que a gente pratica e vive e fala na igreja, a gente tem que fazer em casa, no trabalho, na escola, com os nossos filhos, nos nossos relacionamentos. Nós não podemos ser pessoas diferentes. Santos aqui, pessoas de referência, e lá fora, pessoas sem nenhum tipo de referência. Daí, é passado para Judas, e termino, para a gente poder ir para a parte que de fato nos interessa, uma série de metáforas. Ele pega pesado, como o Luiz disse semana passada. Eu acho que o irmão Luiz, ele deixou claro para a gente, né? Mas ele pega pesado com esses exemplos. Mas ele fala dos exemplos, o Judas, da disciplina de vida divina em meio à impiedade e à libertinagem. Primeiro, o povo de Deus desobedeceu, não entrou na terra prometida. Ele começa a dizer, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas são exemplos de punição. E no verso 8, ele diz, esses foram exemplo de sonhadores alucinados. Pensa, gente, o que é um sonhador alucinado? O que é um alucinógeno, né? Que deixa a pessoa fora de si. Não sei se você já viu uma pessoa alucinada, né? Vez por outro, voltando para casa, tem uns que param no meio do carro assim, vocês já viram? Fica lá no meio da rua, alucinados, mas de sonhadores alucinados, que contaminam a carne, rejeitam os governos, difamam as autoridades. E para mostrar que isso é uma questão com aquilo que é santo, mas com aquilo que é moral também, daí ele dá o exemplo da disputa do arcanjo Miguel e o diabo, que é um texto apócrifo, do chamado, conhecido como Testamento de Moisés, que fala assim, e quando o diabo disputava com o arcanjo disse para ele o quê? O Senhor te repreenda. Ele não disse, eu te repreendo com autoridade, o Senhor te repreenda. Então, para mostrar assim, os anjos, os arcanjos sujeitam a Deus, nós também temos que nos sujeitar a Deus, mas esses não sujeitam nem a Deus, e nem aos governos, e nem às autoridades, e nem às pessoas de respeito. E aí, os versos 8 e 9, eles mostram, né, que são, esses ensinos, né, são chamados de heréticos, que seguiram o caminho de Caim. Os irmãos sabem muito bem o problema de Caim, né, assassinou o irmão. Pelo erro de Balaão, que mudou a profecia porque recebeu dinheiro, e pela rebelião de Corá, os filhos de Corá, que queriam contender contra Moisés e mudar tudo, tomar o poder, vamos dizer assim. Então, quem vive a impiedade e a libertinagem são comparados a rochas submersas, lemos aqui, pastores de si mesmos, nuvens sem águas levadas pelo vento, árvores mortas, ondas que espumam as suas próprias sujidades. E o verso 15 e 16, que essa impiedade também é delineada por obras ímpias, palavras insolentes, murmurações, arrogâncias e bajulações. O Judas pegou pesado. Me chama a atenção essas últimas aqui, porque são coisas que estão em todos os lugares que nós estamos. Palavras insolentes. Ô, seu... né? Palavra insolente. Miserável. Às vezes tem marido que dá palavra insolente para a esposa. Murmurações. Murmuração tem a ver com a contenda, né? Começa com a fofoquinha, com a palavrinha ali, né? Aí vem,
né? Passa de um para outro. Você viu lá aquele irmão da igreja lá? Só porque o pastor não está lá. Aí murmura, podia ser assim, né? Eu acho que está todo mundo errado. Vamos fazer um grupinho aqui, vamos conversar. Aí ninguém vai lá e procura o irmão que está com problema para conversar com ele. Quando ele fica sabendo o que houve, não sei não, a gente estava orando, né? E ainda fala mentira depois. Arrogância. Pensa. O arrogante. Gente, quanta arrogância tem na nossa vida. Vamos pensar em nós. E mais, bajulações. Eu acho que é a primeira vez, assim, numa carta que eu escuto a palavra bajulação. Temos uma outra palavra lá em Mutum para isso, né? É o puxa-saco. Bajulador. Os norte-americanos chamam do polidor de maçãs. É isso aí, bajulação. Bom, dito isso, diante dessas exortações para mudança de vida, eu queria tratar com os irmãos aqui brevemente de três marcas do que eu estou chamando aqui de piedade redimida. E a base para pensar a piedade redimida é os versos 1 e 2. Porque, veja, ele fala para os irmãos, para protegê-los, faz a denúncia, e nos versos subsequentes, que vamos ver nos próximos domingos, ele mostra como que nós devemos nos portar e tratar e também cuidar e exortar esses irmãos. Mas os versos 1 e 2, volto aos versos 1 e 2, olhe na sua Bíblia, Judas, chefe de Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Então, o desafio da vida cristã, em primeiro lugar, irmãos, não é apenas viver uma piedade, porque piedade qualquer pessoa pode ter, enquanto virtude qualquer pessoa pode desenvolver a piedade. O grande desafio é uma piedade redimida, e eu chamo aqui de piedade redimida a devida devoção, a devida orientação, adoração a Deus, uma adoração que é fruto de uma vida que é marcada pela cruz, marcada pela redenção salvadora de Cristo. Essa vida, essa piedade redimida, ela tem, Deus, ele traz a iniciativa e direciona todos nós de uma maneira graciosa, gerando misericórdia, paz e amor que devem ser multiplicados uns nos outros. Então, para dizer para os irmãos, tentei sintetizar a ideia do conceito aqui de piedade redimida, que não é você só ser piedoso, mas é dentro dessa piedade que vamos delinear aqui agora, você adorar a Deus, você ter o devido respeito, a devida adoração àquilo que é sagrado. Na literatura grega, especialmente nos poetas e dramaturgos, Sófocles é um dos que eu mais gosto, ele dizia que a piedade era a maior de todas as virtudes. A maior de todas as virtudes. Eles usavam, os gregos, a palavra piedade para traduzir a palavra latina, que vem de pietas, de onde vem a ideia do pio, que tem a ver com bondade, honra, honestidade, dever. Então, se nós pensarmos o que seria uma pessoa piedosa nos escritos gregos e também no contexto latino, eu poderia dizer o seguinte: é uma pessoa que é cheia de bondade, de honra, honesta e que cumpre o seu dever. Essa seria uma pessoa pia, uma pessoa que desenvolve piedade. Uma pessoa moralmente justa, sendo religiosa ou não, ela pode desenvolver qualquer tipo de piedade. Mas a ênfase de Judas não era para uma piedade moral ou para uma piedade ética. A ênfase dele era uma piedade que precisa ser redimida, que não transforma a graça em libertinagem, que é vivida no dia a dia, que dá a Deus a devida glória, mas dá ao irmão o devido respeito. Dá a Deus a glória, dá ao irmão o respeito. O que nos dá força para vencer, então, essa impiedade, essa libertinagem, é saber que Cristo
propõe uma mudança na nossa vida. E a palavra para mudança aqui é forte, metamorfose. É uma metamorfose. O texto de Judas diz que, quando ele mudou a graça em libertinagem, ele usa exatamente essa palavra, faz uma metamorfose da graça em libertinagem. Mas a mudança que Deus quer na nossa vida é outra. É o devido respeito a Deus, mas o devido respeito, o devido louvor a Deus, mas o devido respeito a nosso irmão. Essa é a mudança radical. Nós não somos mais escravos dessa libertinagem. Lembra do apóstolo Paulo? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, o fato de ter o dom de Deus em nós não implica nenhum tipo de licença para a libertinagem. Aí aquela ideia, Deus perdoa, por que não? Se Deus perdoa, por que não? Quem vive com esse pensamento e o pratica, como Judas ensina, é um sonhador alucinado, que tem o corpo e a alma contaminados pelos desejos desse mundo, os desejos passadeiros. Então, essa piedade redimida é aquela que experimenta a comida espiritual, é aquela que vive sobre uma graça superabundante, que nos ajuda a viver de forma justa, equilibrada e honrosa. Entenderam o conceito, então? Então, falamos aqui de piedade, impiedade, libertinagem, piedade redimida. Conceitos. Agora, as duas marcas que eu queria trazer para os irmãos, num tom mais pastoral agora, de uma leitura mais positiva, exortativa da carta de Judas, é que, dado todo esse conceito, primeiramente, a gente precisa de entender que uma piedade redimida nos torna chamados, amados e guardados em Cristo. Chamados, amados e guardados em Cristo. No endereçamento da carta, ele diz que esses irmãos são assim. Primeiramente, eles são chamados. E nós também somos, por Cristo, chamados. Esse chamado, irmãos, ele é pela parte de Deus. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus nos chama para si o tempo inteiro. Paulo, quando escreve suas cartas, diz: eu, Paulo, servo do Senhor, chamado, é a mesma palavra usada aqui. A palavra chamado. E, para além das discussões teológicas que versam sobre se Deus chamou alguns para a eternidade, outros para a perdição, ou se o chamar de Deus é irresistível, ou se depende de uma escolha do indivíduo, nós carecemos voltar para a simplicidade das Escrituras e compreender dois princípios. O primeiro é que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Não está dizendo que alguns pecaram e foram destinados para o fogo eterno. Está dizendo que todos pecaram. A Escritura nos diz que em pecado me concebeu minha mãe. Então, a primeira certeza que nós temos é que todos pecaram, seja crente ou não crente, justo ou injusto, todos pecaram. Todos merecem não a graça, mas merecem a condenação. Mas, por outro lado, nós também temos que considerar um daqueles versículos mais lindos e marcantes da Bíblia, que sabemos de cor, que é o querido João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Deus enviou o Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para a salvação. Lembra quando a gente fazia aqueles evangelismos da carta de João? Evangelismo pioneiro. Pois é, Deus não tem prazer que as pessoas vão para o inferno, irmãos. Deus quer salvar as pessoas. Deus é um Deus de salvação. Então, a gente pode ficar pensando em problema teológico, mas o que vai salvar a sua alma não é definição disso. O que vai salvar a sua alma é quando você se entrega para Cristo e crê nessa palavra que é tão simples, mas tão profunda. Então, a graça de Deus, ela age em nós por meio do Espírito e nos transforma
e nos faz uma metamorfose na nossa vida, mas nos transforma também constantemente. Então a palavra de Deus transforma quem crê e transforma quem não crê. Porque se você pensar assim, eu creio, não preciso ser transformado, eu vou dizer uma coisa, você está redondamente enganado. Lembra do início de Provérbios? A sabedoria serve para o sábio e para o tolo. A sabedoria também serve para o sábio. E aqui, quando nós lemos esse texto, a gente percebe que essa graça de Deus na nossa vida, que esse chamado de Deus na nossa vida, ele não é exclusivo de um ou de outro. Se tem uma coisa que a Igreja Batista sempre fez, duas coisas muito importantes, uma delas é dizer o seguinte, eu tenho que ler a Escritura. A Escritura é o centro para a gente aqui. Segunda coisa, a Igreja Batista sempre foi muito comprometida com missões. E por que nós saímos para fazer missões? E por que tem missionários espalhados no mundo inteiro? E por que Deus leva a gente, incomoda a gente fazer isso para outros povos, para outros lugares? Porque nós compreendemos que o amor de Deus tem que ser propagado, que Deus ama as pessoas, e às vezes essas missões que são feitas, em algumas ocasiões, você não tem nem oportunidade de falar do Evangelho como gostaria, mas o seu exemplo de vida, o seu jeito de ser, a sua presença ali, transforma a vida daquela pessoa. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, e nós acreditamos que esse Evangelho tem que ser pregado, porque ele é poder de Deus, porque ele é salvação de vida. E por isso que nós não podemos dar ouvido aos falsos mestres. Eu quero dizer para os irmãos nessa noite que todos nós somos chamados para Deus, para a glória dele, para fazer alguma coisa para transformar a vida do outro. E se você tem dúvida disso, ora, mas presta atenção nas pessoas que Deus coloca na sua vida para você abençoar. Às vezes não é só um encontro, às vezes não é só uma reunião. O pastor Marcos falou hoje aqui, às vezes não é só uma parada no ônibus, às vezes Deus te colocou ali para assim, agora você vai testemunhar para a vida dessa pessoa aqui, porque eu amo essa pessoa, ela está injusta, está com problema, mas você também estava, eu te salvei e vou salvá-lo também. Esse é o poder de Deus. É isso que transforma a vida das pessoas. Então nós somos chamados, todos nós somos chamados, mas nós somos chamados também para ser e para ser amados e para amar a Deus. Olha que bonito o texto de Judas, aos chamados, amados em Deus. Então nós somos chamados para amar, mas nós somos chamados primeiro, porque nós somos, por Deus, nós somos amados. E esse amor de Deus por nós, ele permanece vivo. Permanece vivo. A maneira que Deus nos ama é muito simples. Ele simplesmente nos ama. Ele olha para você e diz assim, eu te amo. Você é cheio de pecado, limitação, arrogância, palavra insolente, bajulador, mas eu te amo. Você está até tentando mudar. Você já mudou algumas coisas na sua vida. Eu te amo. Ou às vezes fala assim, meu filho tem muito prazer, minha filha tem muito prazer em tudo que você faz, eu continuo te amando, porque Deus é amor. E se nós desistirmos disso, a nossa religião é vã, e a cruz não tem sentido. Se tem uma palavra, irmãos, nós temos que proclamar, é que Deus é amor. Agora, não adianta a gente proclamar que Deus é amor, se nós não somos pessoas que têm amor na nossa vida. Se nós não somos pessoas pias, nesse sentido aqui. E mais, lá no verso 21 de Judas, que a gente vai ver lá na frente, ele diz o seguinte, que nós precisamos nos guardar no amor de Deus, esperando a misericórdia dele, e por causa desse amor, compadecer nos outros, para que eles também sejam salvos. Então Judas termina
a sua carta dizendo o seguinte: nós temos que nos guardar no amor de Deus, resistir a essas heresias, mas nós temos que ajudar os nossos irmãos, nos compadecer deles, para que eles também sejam salvos. Eu tive por muitos anos assim a leitura das obras do pastor Rick Warren, participei muitas vezes daqueles encontros de igreja com propósito, trabalhei com isso, implantei todas aquelas campanhas possíveis, li todo aquele material. Mas o que eu achei muito assim fantástico na obra dele, Uma Igreja com Propósito, é que ele dizia o seguinte: quanto mais você anda com um crente, menos você entende o não crente. E é lógico isso. Quanto mais você anda com um crente, você menos entende o não crente. E que nós precisamos de ir, de nos encontrar com essas pessoas, de partilhar com elas do amor de Deus. Às vezes é numa palavra, às vezes é numa oração, às vezes é numa ligação, às vezes é numa exortação, às vezes é num olhar, num compartilhar de alguma coisa, numa ajuda a abrir portas. Ser piedosos, irmãos. Ser piedosos. Além de amados, nós somos guardados por Cristo, porque a nossa segurança não está em coisas passageiras, efêmeras, não está no dinheiro, no poder, nos desejos desenfreados. A nossa segurança, diz aqui o texto, está em Cristo, porque nós somos chamados, amados e guardados em Cristo. Então, marcas de uma piedade, de uma piedade redimida, é que nós somos chamados, amados e guardados em Cristo. E por fim, além disso, essa piedade redimida, ela tem alguns efeitos na nossa vida. E os efeitos são paz, misericórdia, paz e amor. Diz o texto de Judas: a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Misericórdia é uma ação divina que é muito importante. A ideia de misericórdia no Antigo Testamento, a palavra hesed, e no Novo Testamento a palavra eleus, mas é uma palavra muito bonita, porque é assim, você dá as costas para Deus, mas Ele continua te amando. Essa é a misericórdia. Lembra do Salmo? Porque a sua misericórdia dura para sempre. É o Senhor que fez os céus e a terra, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, quando se fala da misericórdia de Deus, não é apenas um pedido de súplica, é mais do que isso. A misericórdia de Deus que nos alcança é o olhar de Deus, que Ele se volta, quando Deus se volta para nós e nos dá vida. Irmãos, nós carecemos da misericórdia de Deus para viver num mundo que tem impiedade e libertinagem. Nós carecemos da misericórdia de Deus para nós não cairmos nas garras dessas coisas, para não sermos pessoas arrogantes, murmuradores, para não sermos rocha submersa na vida de uma pessoa. Lembra do Titanic? Rocha submersa, né? Nós temos que contar com a misericórdia de Deus para que não sejamos ondas no mar que mostram as nossas sujidades. A misericórdia de Deus, essa bondade, a gente poderia pensar um jeito de entender melhor essa palavra, é que essa ideia de misericórdia, essa construção de misericórdia bíblica, ela é bondade, é boa vontade para com os miseráveis e aflitos, acompanhada de um desejo de aliviá-los. Então, a ideia da misericórdia é uma bondade para com pessoas miseráveis e aflitas, acompanhada de um desejo de aliviá-los. É por isso que a gente ora, pela vida do outro, pela nossa vida, que a gente pede para Deus alívio, que a gente pede para Deus socorro. Se a graça é favor imerecido, a misericórdia é a compaixão diante da miséria. E aí Judas diz que a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicadas. Ou seja, ele está bendizendo, mas ele também está dizendo o seguinte: meu irmão, por onde você passar, que a misericórdia, que a paz e o amor sejam multiplicadas. Então, junto à misericórdia,
o fato de sermos amados por Cristo nos dá paz. Tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus. E essa paz também, ela é fruto do Espírito. E quando nós estamos em paz com Deus, nós estamos também em paz com os outros. Em paz com meu irmão, em paz com meus filhos, em paz na minha casa, no casamento, paz com os irmãos da igreja. A paz também tem que ser multiplicada. E, por fim, ele fala de um sentido muito profundo, de o amor ser multiplicado. E terminamos aqui, que o amor tem um sentido profundo. Não é um sentimento, não é desejo, não é pulsão, é mais do que isso. É a maneira com a qual Deus se aproxima de nós. Eu não vos chamo servos, mas eu vos chamo amigos, diz João, porque Ele nos amou primeiro. Antes da gente amar a Deus, Ele nos amou primeiro. Então, em uma vida redimida, uma piedade redimida, nós temos a consciência de que todos pecaram, mas também a consciência de que há um transbordamento e uma multiplicação do amor de Deus que flui em nós, para que nós possamos multiplicar isso na vida dos outros. Para encerrar aqui a nossa mensagem dessa noite, o aprendizado de Judas é muito simples. Tem libertinagem, tem falso mestre, tem heresia, tem mais um monte de outras coisas que podem nos afetar, mas nós estamos guardados em Cristo, porque somos amados por Ele, porque somos chamados por Ele, a nossa vida é diferente. Então, quando você se levantar daí, se levante e faça a diferença para a glória de Deus, para aquilo que Deus te chamou, para aquilo que Ele te chamou para servir. E se você tem dúvidas, se você não sabe por onde ir, peça para Deus, que Ele dá sabedoria a todos. Amém?